Pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos falar agora sobre a NR32, que é a norma técnica de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde, tá? Essa norma eu coloquei só os pontos principais dela, porque ela é um pouco extensa e a aula ficaria um pouco maçante, então eu coloquei só os pontos principais e os demais pontos eu vou destacar na atividade, tudo bem? Então vamos lá. No item 32.1 vai comentar sobre o objetivo da norma, né, e o seu campo de aplicação. Bom, essa norma ela tem como finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à saúde e à segurança dos trabalhadores do serviço de saúde. Então essa norma é bastante interessante e no momento atual que nós estamos vivendo dessa pandemia, é uma norma que está bastante em discussão, bastante em voga, por quê? Porque é um momento em que os profissionais de saúde estão expostos, né, a um risco bem maior, né, de contaminação. Não que não tivesse antes, né, com certeza sim, por isso que existe a norma, mas é que no momento atual estamos vivendo uma crise, né, no qual muitos profissionais de saúde estão adoecendo ou estão vindo a óbito, enfim, então é uma norma que está sendo bastante discutida. E aí, continuando então para a aplicação dessa norma, ela define o que se entende por serviços de saúde. Então, aqui, segundo a norma, serviço de saúde é qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população, em todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde, em qualquer nível de complexidade. Tá? Então vai desde dos hospitais, laboratórios, centros de pesquisa, a universidade também, tá? Então envolve tudo isso, não é só apenas o hospital, tá? As unidades básicas de saúde, os postos de atendimento, as clínicas de análise, de exames, enfim, todo esse contexto, né, essa edificação que envolve qualquer tipo de prestação de assistência à saúde de uma forma geral. E aí, então, eu fui destacando para vocês os pontos principais, como eu falei. Então, o item 32.2, ele vai tratar dos riscos biológicos, tá? Então, a gente já viu um pouco, né, sobre isso na NR25, só que ele traz bem específico para a área da saúde, né? Ele destaca que esse risco biológico, né, que considera risco biológico a probabilidade de exposição ocupacional a agentes biológicos. Mas o que são agentes biológicos, tá? Agentes biológicos, micro-organismos, são geneticamente modificados ou não, são as culturas de células, os parasitas, as toxinas e os príons. E aí, a própria ANR, ela faz uma classificação desses agentes biológicos e está no anexo dessa NR32. Então, depois vocês observam, tá, essa classificação também para vocês entenderem melhor quais são os tipos de riscos de agentes biológicos. E aí, no item 32.3, a ANR ela destaca os riscos químicos, tá? E um fator importante que eu retirei desse item é que ela define que deve ser mantida a rotulagem do fabricante na embalagem original dos produtos químicos utilizados em serviços de saúde. Gente, isso é de suma importância, porque imagina, né, essas questões que acontecem de erro médico, da utilização de produtos, de remédios, que muitas vezes se perderam, digamos que perde o rótulo, que sai o rótulo, imagina como que ele vai, né, tratar essa medicação ou até manusear esse produto. Então é por isso que é importante que mantenha-se esse rótulo nas embalagens originais dos produtos químicos utilizados em serviços de saúde. Continuando, o item 3.4, né? Ele trata das radiações ionizantes. Nós também vimos um pouco sobre isso, né? Sobre aqueles produtos
que apresentam um alto nível de periculosidade, que são altamente tóxicos, né? Que eles têm uma regra específica, tem um agente, né, uma entidade também que é específica e que vai, digamos assim, estabelecer as normas, as regras para esse tipo de produto, que é a CENEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, e aí entra outros que também é a Anvisa e o próprio Ministério da Saúde. Então, esse item, ela define o seguinte, que o atendimento das exigências desta ANR com relação às radiações ionizantes, ela não desobriga o empregador de observar as disposições estabelecidas nessas normas, que são específicas, né, pelas entidades específicas em relação a esse tipo de produto. Então, o que são essas radiações ionizantes? São os aparelhos que são utilizados para prestação de serviço de raio-x, ultrassonografia, tomografia, né? E que são aparelhos que são tóxicos, né? Que utilizam essas radiações e que podem causar acidente, né? Podem causar dano à saúde física do trabalhador, podem causar dano ao meio ambiente, enfim.